Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Papo Espírita está no ar e o tema de hoje, qual é o meu valor? Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo estão Miriam dos Anjos, Thelma Alves e a nossa convidada especial, Cristiane Niero, que é terapeuta junguiana, trabalha com atendimentos e cursos sobre autoconhecimento e psicologia online. Muito bem-vinda, Cristiane, tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, Ana Cristina. Olá, Miriam, olá, Thelma, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, a gente quer fazer aqui uma pequena reflexão sobre essa questão da nossa autoestima. Então, a gente sabe que ela varia em termos de extremos, né? Às vezes a gente tem uma supervalorização, uma autolatria, como a gente chama. E às vezes a nossa autoestima beira a autopiedade e a gente chega ao vitimismo, nos achando impotentes para darmos seguimento à nossa vida. Então, nós vamos começar perguntando para você, Cristiane, como identificar essa autolatria e as suas consequências no processo de autovalorização? Vamos lá. Quando a gente fala de autovalorização, antes da gente pensar sobre isso, a gente tem que entender que ela é um processo que só pode acontecer depois do autoconhecimento. Por quê? Porque ninguém dá valor para aquilo que não sabe o que é. Então, se eu falar para você, valoriza que é um Shrubbles, você me pergunta, mas o que é um Shrubbles? Eu falo, não interessa, querida, dá um valor. Você nunca vai conseguir dizer o que é. Então, para você poder ter o processo de autovalorização, tem que ter o autoconhecimento. E aí, o que acontece no processo de autoconhecimento? Como é que nós somos formados e criados, né, para a gente poder chegar nesse processo? Eu brinco falando que o processo de autoconhecimento é um se perder para se achar. Por quê? Porque quando a gente nasce sem ego. Então a gente nasce poroso. E a primeira coisa que penetra em nós é a cultura, é o nosso ciclo familiar. Então, a sombra da nossa mãe, a sombra dos nossos pais, a sombra da sociedade, o que está na luz da sociedade, isso penetra na gente, a gente querendo ou não. E isso vai lapidando a nossa personalidade. A gente vai aprendendo a se relacionar com o mundo exterior. Só que isso não diz que a gente tem autoconhecimento, porque autoconhecimento é você, por exemplo, saber que você é uma pessoa que, por exemplo, é intuitiva, lidando no mundo onde a gente é muito racional. Então, você vai ter que saber como que a tua inteligência funciona para você não se sentir ali um burro ou um gênio da matemática, entendeu? Então, a gente só vai parar de oscilar quando a gente chegar nessa convergência. Quem sou eu? E aí você se conhecendo, e aí é um processo dificílimo, porque não é dificílimo, né? Ele é fácil, mas ele é difícil porque a gente cria ídolos, a gente cria exemplos, a gente cria pessoas para seguir, e a gente esquece que o próprio, né, o nosso próprio mestre, ele mesmo nunca seguiu a ninguém, mas ele seguiu a sua vocação interna. Então, quando a gente se autovaloriza, a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente não vai ser, por exemplo, é um Jesus Cristo. Não, esse foi Jesus. Quem sou eu? E aí você vai chegando no autoconhecimento, vai quebrando preconceitos, julgamentos, vai aprendendo a olhar para aquilo que você é de uma forma a compreender. É a mesma coisa que um leão andando no meio de todos os animais da selva, e aí ele se senta perto de um pato, o pato vira para ele e fala assim, agressivo senhor, né? Mas já imaginou o que seria do leão se ele comesse minhoca? Se ele comesse como um pato, ele não ia ser leão. Então, ele precisa aprender a conhecer, eu tenho essa explosão, eu caço quando eu estou na extrema fome, essa é a minha forma. Mas você não vê, por exemplo, um leão que já está, né, com o bucho cheio, a gente brinca, caçando o macaco que está do lado dele. Só porque ele é agressivo, isso não existe. Mas se ele tem autoconhecimento, ele tem autocontrole. E aí você se valoriza, porque aí você passa a gostar de ser quem você é. Mas você não acha que aquilo que você é a última Coca-Cola do deserto, entendeu? Que aí a gente entra nesse processo de gangorra e a gente vai sempre se comparando, e isso passa também por um processo filosófico de você sair da consciência coletiva, né? Que é o que a gente vai falar aqui, por exemplo, a pessoa que quer ter sucesso financeiro, tal. Primeiro ela tem que saber o que é sucesso financeiro, né? E aí a gente tem que ajeitar isso também dentro do autoconhecimento, porque talvez ela possa ter sucesso, né? Ter sucesso sendo uma pessoa que ganha
não muito, ou uma pessoa que ganha muito. Então, vai depender de quem ela é. Mas se você for aquela pessoa que não é para ganhar muito, trabalhando como quem vai ganhar muito, você perde contato com a família, você cria um câncer, você tem um problema. Aí vem aquelas desgraças que a gente chama de karma, né? Que eu chamaria, né, da gente desconectado da nossa essência. E aí são as provas que a gente precisa aprender para se conhecer. Parece que é um processo, como você falou, simples, mas não é simples, né? E quando você citou essa questão do leão comendo minhoca, lembrei do Patinho Feio, né? Esse conto, um conto de fadas que fala sobre a sua essência. Então, ele estava num mundo de cisnes, né? Não, ele estava no mundo de patos, ele era um cisne, ele se achava um pato muito feio, no entanto, ele não estava no ambiente correto. Queria passar para a Miriam, porque esse papo ele é bem interessante. A Miriam vai aprofundar também com você, Cristiane. Aprofundar, não sei não, mas pensar aqui, vamos pensar junto. Vocês falaram, né, da questão interna nossa, e Cristiane, você, Ana, com a fábula do Patinho Feio, me fez refletir que, na verdade, quando Cristiane falou que a gente deveria não seguir exemplos, né, eu achei tão interessante, porque às vezes a gente tem a mania mesmo de buscar ídolos, e às vezes no meio religioso, embora Jesus seja o nosso mestre, e nós seremos nós individualmente, não Jesus, porque Jesus trilhou o seu caminho, a gente entra naquelas vezes de imitar o comportamento, né? Esquecendo que imitar o comportamento não me torna alguém melhor, né? Eu só estou passando uma maquiagem. Isso é interessante, voltando para a importância do autoconhecimento, né, Cristiane? Você ia falar? Não, com certeza. Você tocou num ponto muito legal, porque você falou exatamente isso. A gente segue exemplos. E aí, quando você segue alguém, você não é você. Você é um mimetismo do outro. Então, quando a gente entra, por exemplo, para uma religião e a gente fala de Jesus como nosso exemplo, a gente tem que entender que o que ele veio trazer, porque é isso que é educar, né? Quando você educa alguém, e eu como psicóloga, eu posso falar abertamente sobre isso, né? Educação, ela é a base para o autoconhecimento. Por quê? Porque ela vai te dar moral. E a palavra moral significa regra de conduta. Então ela te ensina, por exemplo, olha, você está num relacionamento entre homem e mulher, relacionamento funciona assim, tá? Você vai projetar isso no fulano projeta isso em você, você se vê através do outro. Então, o que não pode acontecer aqui? Não pode acontecer falta de respeito, patatá, patatá, patatá. E aí você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, ou você é uma pessoa impulsiva, uma pessoa que constela um elemento ígneo, né, dentro da alma, um fogo, né, uma pessoa mais intensa. Se você sabe como é que funciona, você tem ferramentas para domar a si mesma, mas não deixar de ser quem você é. O problema é que as pessoas fazem o quê? Eu não posso gritar. Só que elas também não sabem se expressar, não sabem por que ficaram irritadas, não sabem como funciona isso aqui. Então, quando você vai seguir um exemplo, você tem que entender que ele está te dando um guia para você trabalhar internamente. E é isso que a gente faz na terapia. A gente ajuda as pessoas a olharem para esse interno, porque e às vezes o externo também foi muito mal trabalhado, né? Quantas pessoas confundem regra de moral com ajudar o outro, por exemplo? Vou ajudar o fulano. Gente, se a gente faz pelo outro o que o outro tem que fazer por ele não ganha inteligência. Se ele é um idiota, desculpa falar assim, né? Ele tá fazendo alguma coisa que a gente vê, fulano, você tá acabando com a tua encarnação. Por quê? Porque tem uma seta de neon dizendo pro senhor, não faz isso, e você tá indo no abismo do inferno. Você tá vendo a pessoa fazer aquilo. Se você fizer alguma coisa para ela não chegar no fundo do poço e encontrar com a sombra dela, com a necessidade dela ter dignidade, com a força que ela precisa, quando a gente brinca, quando chega no fundo do poço tem uma mola, o que acontece? Ela vai ter uma almofada, então ela cai em cima da cor de pluma, levanta, não sabe o que aconteceu, olha para você que ajudou e ainda fala, graças a Deus, né? Você tem vontade de matar a pessoa, não, graças a Deus não, né? Deus, pelo amor de Deus, né? Então, a pessoa ela precisa dessa moral. E o entendimento dessa moral é o coração disso tudo. Porque depois, o resto é você trabalhar com você mesmo, é o olhar interno, né? Thelma, você tem uma pergunta bem interessante para a Cristiane, em que ela trata de aspectos
dentro de um vídeo dela de autovalorização. Faz uma pergunta para ela. Eu achei interessante o seu vídeo sobre autoestima, autovalorização, na verdade, você abordando 4 recursos, né? Que nós temos que ter esse conhecimento, trabalhando com esses recursos, e para a gente valorizar nós como pessoa, né? Eu gostaria muito que você colocasse, abordasse aqui para a gente, lembrasse desse Vamos lá. Vamos lá, a gente vai falar de um processo que vai unir junto autoconhecimento e autoestima. Então vamos lá. Para a gente poder se valorizar, o que é dar valor, né? Primeiro, o que é valorização? É a gente saber o que é aquela coisa, como aquela coisa entra na nossa vida e o valor que aquilo tem. Então a gente fala que para a gente ser apto a se autovalorizar, nós temos que nutrir 3 coisas que existem na nossa alma, que é o nosso físico, o nosso espiritual, né, e o nosso material. Então vamos lá, vamos tentar entender. A nutrição que a gente fala, né, são os tipos de nutrição que a gente deveria ter recebido na infância. Então a primeira nutrição é a nutrição emocional. O que é nutrição emocional? É você saber que você é um ser completo e pleno e que você tem todas as emoções dentro de você. Do sentir o amor, do entusiasmo, da alegria, até o ódio, vontade de dar uma facada em alguém, um nojo, uma inveja. O problema não são as emoções. O problema é você saber poder sentir as emoções. Isso só vai acontecer se na infância, por exemplo, você é uma pessoa que você foi lá quando você é pequenininha, brigou com seu amigo na escola, chegou em casa, em vez de a sua mãe virar para você e falar assim, nossa, como você é agressivo, não pode ser assim. Ela olhasse para você e falasse assim, tudo bem, meu filho, você pode sentir raiva. Qualquer pessoa nessa situação ia ter sentido raiva. Ele já vai saber que ele não é errado, que ele pode sentir isso, só que ele tem que aprender a domar aquilo, né? Ó, você pode sentir raiva, mas vou te falar uma coisa, a melhor maneira de trabalhar a tua raiva não é bater no seu colega, é você ir falar com a professora, mas você cria uma nutrição emocional. Então você está apto a poder sentir. Essa é a primeira coisa. Então você começa a valorizar o seu sentir, entender que você não é uma pessoa errada por sentir, que não existe emoção certa ou errada. Eu pego um monte de gente em clínica aqui, quando eu estou fazendo meus atendimentos, que sente ansiedade porque não pode sentir ansiedade. Aí você fala, querido, aí me ajuda a te ajudar, entendeu? Porque funciona desse jeito. Quanto mais você não quer, assim, olha, eu tenho pavor do medo, já está com medo. Então você não tem que ter pavor do medo, você tem que saber o que fazer com o teu medo. Então, isso é nutrição emocional. E você vai se valorizando através disso. A outro tipo de nutrição que a gente tem é a nutrição física. Então, você tem que saber valorizar o seu corpo físico. Você tem que saber que você precisa se exercitar, porque o seu corpo tem músculo. E se você não tiver músculo, você não tem um bom metabolismo, você não tem oxigenação, né? O que a gente está vivendo aqui hoje, né? Coronavírus. Se a gente for falar a verdade é essa. O coronavírus, ele ataca quem já está atacado, né? Porque aquela pessoa que está nesse processo, ela já tem alguma coisa. Isso é maturidade, né? A gente perde a nossa infantilidade e você vai valorizando o que é o seu corpo, o seu sensorial. Então, você não só come para ficar bonito ou para ficar saudável, mas você bota o prazer na comida também, né? Você aprende a poder comer, então você aprende a ter o autocontrole. Então, e isso também é conhecimento. Por que conhecimento? Porque você tem que saber como é que seu corpo funciona, né? Se você é uma pessoa do metabolismo mais lento, isso a gente tem conhecimento para fazer. Então, você vai se valorizando. E a outra forma de nutrição que a gente tem é a nutrição mental. A nutrição mental é o que eu estava falando aqui. É educação, é moral, é cultura, é regra de conduta, é a gente compreender, né, os valores corretos das coisas, o que são as coisas. Vou dar um exemplo simples aqui. É a gente educar o nosso filho falando, meu filho, se você tem dinheiro e você gasta o dinheiro todo comprando uma bolsa de marca, você esqueceu de ter cérebro antes de ter dinheiro. Sabe, valor das coisas. Você tem que primeiro usar esse dinheiro para se nutrir, sabe, ter o seu básico. Então, são coisas que a gente precisa mudar. E a partir desse processo, você começa a entender o quanto você vale. O quanto é importante fazer isso. E quando depois que você faz isso por você, você sabe como fazer para o outro. Então, você sabe... Aí eu vou pegar o que eu falei anteriormente.
Quando ajudar, quando não ajudar, o que ele tem que ver nele mesmo, o que você pode falar para, de repente, dar. Como é que você verte isso para o outro? E como é que você também acolhe o outro quando o outro está nesse processo de não saber se valorizar, entendeu? E sabe quando romper uma relação ou não romper, porque isso também é importantíssimo nesse processo, né, de se valorizar e valorizar o outro. Cristiane, isso que eu nunca falo a mesma coisa do mesmo jeito, né? É porque aqui é um outro bate-papo, né? Estamos interagindo. Mas se por um lado a gente tem momentos em que a gente se acha a rainha da cocada, e se a gente acha que, nossa, isso aqui, como eu sou boa nisso, e a gente julga os outros, né? E a gente coloca os outros numa posição inferior, como a gente estivesse dona da verdade, muita gente, nós mesmos, como a gente oscila em momentos, nós estamos com a baixa autoestima. Então, nós estamos com aquela autopiedade, que, segundo o Hamed, o espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele caracteriza a criatura com restrita visão do seu ritmo interno. Não valoriza seu mundo íntimo, nem desenvolve seu potencial inato. Quer dizer, suas capacidades latentes, como intuição, inspiração e percepção. Gente, baixa autoestima, né, essa baixa valorização de si, ela causa um monte de dificuldades na nossa vida, né? Então, eu queria que você falasse como que a gente pode identificar se a gente está com baixa autoestima, que prejuízos a gente tem e como sair dessa. Vamos lá. Eu gosto muito de um símbolo que para a gente entender, já que é junguiano, né? Gosto de um símbolo, vamos trazer um símbolo aqui. Vamos imaginar aquele círculo yin-yang, né? Que os orientais, né, expressam muito bem. Quando você vê aquela parte preta e aquela parte branca, ele é desenhado daquela forma porque está implícito naquele símbolo a ideia do movimento, a ideia do círculo. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está se autoconhecendo, quando a gente está no trabalho de tentar, que a gente está, foi o que você falou, nessa oscilação, essa oscilação é normal. Quando você anda pulando que nem um coelho, você anda um pé, depois outro pé, um pé, depois outro pé. Então, estar no momento onde você se acha a joia rara do Egito é normal. E estar no momento onde você se acha, tadinho, o cocô do cavalo do bandido, também é normal, né? O que você tem que saber fazer é transitar de um polo para outro. Por quê? Porque você só vai conhecer toda a potência que você tem que trabalhar dentro de você, todo arquétipo. Por exemplo, a raiva. Vou pegar um exemplo aqui. A nossa raiva, que é a nossa energia, a capacidade de agir, de implementar as nossas realizações aqui na Terra, também a capacidade da gente se defender, saber cortar uma relação, manter uma relação. Isso tem que ser trabalhado. Você precisa saber o que é a ausência e a presença. Você precisa saber o que é um pé, depois o outro. Então, essa oscilação, ela vai acontecer. Agora, o que a gente tem que fazer quando a gente bate nesses dois polos? E quando saber que a gente está batendo neles? Bem, questão de energia psíquica. Quando você começa, e isso a vida vai te mostrar, quando você começa a subir, a gente brinca que isso é um círculo, né? Esses opostos são um círculo onde a gente está falando do começo e do fim. Só que quanto mais você se afasta do começo para chegar no fim, mais você chega onde? No começo. Então, na hora que você estiver se sentindo o rei da cocada preta, deixa que teu inconsciente, a vida, Deus, os espíritos, quem quer que você seja, vai mostrar para você que você está errado. Como é que você sabe? Alguém te contrariou, você foi tomado por um ódio, ficou com raiva de alguém, olhou para alguém, menosprezou demais, falou, meu Deus, isso não é nem gente, é um macaquinho. Pensou assim, parou, pode ter acionado alguma coisa em você. Você só vai saber se acionou realmente alguma coisa, ou se realmente está vendo a pessoa falando uma estupidez, quando você passa para olhar suas emoções. Então, peraí, fui tomado, tô no controle, eu tô sentindo aquela raiva normal, sabe aquela que tem vem e passa, não tira você, não leva, você não é tomado. Foi tomado, é a vida falando, vamos descer. É a hora da descida. Aí você tem que, para chegar no ponto de equilíbrio. E o oposto funciona da mesma forma. Comecei a perceber que eu estou me sentindo sem energia. A energia psíquica, segundo Jung, ela tem um movimento igual ao mar.
né? Ela avança e aí você fica, é o dia, a gente fica agitado para fazer as coisas e ela regride, você vai dormir. Agora, se você está no seu dia a dia e você está com a energia da noite, ou seja, você está naquele movimento que você está na preguiça, não quer fazer nada, está insatisfeito, é a hora que você está chegando ali no fundo do poço. Então, o que que você faz? Você deita na cama meu Deus, porque a vida é muito difícil, são meus karmas do passado? Não, vamos trazer uma verdade aqui. A vida é assim. Não é fácil para ninguém. Se não é fácil para os animais que não têm nem karma, imagina para a gente que já vem com marcas do perispírito do passado, né, meu? Marcas não. Tem gente que vem com os troços que a gente não sabe nem o que é. Enfim, então a gente vai tendo que entender que chegou ali, levanta. Ou seja, para e pensa, tem alguma coisa que você tem algum exemplo que você está seguindo que está errado? Você está com alguma crença na tua cabeça que você pode ter aprendido de família, da sociedade, onde você não se sente encaixado, mas é porque você é o leão querendo ser um pato. E você tem que trabalhar. É a hora que você tem que buscar o seu interior. Você tem que buscar o que essas dores falam. Você tem que se ouvir. Se isso não acontecer, não tem autoconhecimento. E é engraçado, só deixa eu fazer um comentário aqui, que quando a gente fala sobre isso, as pessoas têm muito medo de sentirem, né? E é tanto medo que o corpo vira pecado. Né? Às vezes você não entende que você vai sentir na forma de uma ação, na forma de um vício, na forma de qualquer coisa, tá exercitando demais ou tá dormindo muito, o teu corpo fala. E se ele ainda não falar na forma das emoções, porque você não se permite sentir, ele vai te mandar sonhos. Se você não entende os sonhos, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar o físico, uma doença. Se você não entender o físico, a doença, meu amor, aí a gente não sabe o que ele vai te mandar. Ele pode te mandar, né, um desafio, por isso que as pessoas falam muito, nossa, eu sonhei que ia acontecer isso, aconteceu. Né? Não é sonho premonitório, eu estou inconsciente às vezes te falando, amigo, tá chegando no fundo do poço, engata primeiro e sobe, para a gente voltar para o meio termo. Entendeu? Isso todo é um processo de autoobservação. E parece assim que a gente aprende isso lendo, ouvindo palestra, ouvindo papo espírita, mas vivenciando, no dia a dia, e é com muita atenção, né? Esses conhecimentos, como você nos traz, e também já muitas outras pessoas já passaram aqui pelo programa, e isso é um assunto que nos importa muito, o autoconhecimento, a gente sempre tem essa informação de que observe, né? Fique atento aos sinais. Você falou dos sonhos, a gente já trouxe aqui terapeutas também que falaram da importância dos sonhos, o papel da doença, o papel da dor, né? A gente tem um programa sobre o papel da dor na nossa vida. Tudo são formas da gente acordar para o que não está no rumo certo, né? Miriam, continua aí o nosso bate-papo. Vamos lá. O acordar para ver o que é que está acontecendo, né? Porque significa que a gente está no automatismo, a gente ainda está dormindo, não está percebendo o que está acontecendo nem internamente e muito pouco identificando o que está acontecendo externamente que está nos afetando de tal forma, né? Sair do automatismo exige muita atenção, muito esforço. Por isso que é necessário e interessante que não é assim tão antigo, mas pensar na gente é um valor um novo valor que eu vejo que Joana nos traz, principalmente no nosso meio espírita, para a autorreflexão. Porque senão a gente fica no religiosismo da interpretação de parábolas, do comportamento do Cristo, nosso guia, sem trazer aquela vivência, sem trazer aquela história, aquela experiência para a nossa vida. Então, a doutrina nos desperta para isso. E as dores, né, as contradições, as contrariedades, vêm exatamente para isso, para chamar, como se a gente estivesse fora do rumo, puxa, acorda, volta aqui. Mas, muitas vezes, a gente não quer pensar. Como disse a Cristiane, traz dificuldade, né? É mais fácil, deixa a minha vida me levar, uma hora dessas eu penso... E a gente vai levando a vida e a gente vai se debatendo, eu penso assim, vai se debatendo tanto com a falta de entendimento das coisas,
porque a gente não vê um rumo, a gente não vê um futuro, porque a gente acha que a vida é essa material, então eu tenho mesmo que trabalhar para ter aquele valor, né, de riqueza financeira, eu preciso me exercitar ao máximo, não por uma questão de saúde, como trouxe a Cristiane, mas é porque eu preciso ficar bonita na fita, porque agora na moda eu tenho que ter o corpo sarado, não sei o quê. Então eu estou tão fora do meu eixo, tão fora de mim mesmo, né, que quando vem as contrariedades, penso eu, né, tão insistentemente a gente não quer olhar, baixa autoestima, uma autopiedade, porque eu não entendo por que eu estou aqui, eu não entendo o que eu tenho que aprender, eu não entendo se existe mesmo futuro. Isso é papo de espírita dizer que tem reencarnação, né? Não. Eu acho que a vida é essa aqui mesmo. E então a gente entra nessa, ou então entra no outro oposto, né? Eu dou conta de tudo. Eu não preciso de nada, não preciso acreditar em nada, porque eu dou conta, porque eu tenho poder, porque eu tenho riqueza. E aí, Cristiane nos trouxe o exemplo do coronavírus, vem uma pandemia que nos mostra que nós somos igualmente vulneráveis. Né? E nos trouxe a necessidade de olhar para dentro, né? E a Thelma, vou passar até para a Thelma, Thelma tem um slogan, um jargão que eu adoro: crescer dói. Não é isso, Thelma? É verdade, crescer dói muito, porque você tem que estar a par de tudo, né? E essa questão até da nutrição, que você falou que a gente tem que se nutrir, é porque nós não temos nada, né? Então a gente precisa se nutrir e se preencher, né? Para que a gente possa fazer para, né, fazer para mim e, consequentemente, fazer para o meu próximo e tudo. Então, é o que está lá, é o que Jesus coloca, né? Amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a si mesmo. Então, se eu não me preencher, não me nutrir, nada eu posso fazer. E assim, viver essa dualidade é importante, né, Cris? Porque você tem que aprender a saber suas sombras, seus complexos, e também tirar das suas sombras, seus complexos, coisas boas para tocar a sua vida, né, Cris? Com certeza. Você sabe, vocês falaram de 2 temas que eu gosto muito de filosofar quando eu estou né, nos meus atendimentos, que a gente fala o seguinte, que dinheiro e comida é a mesma coisa, né? O dinheiro, ele é o realizador do ser humano. Ele é aquilo, sem dinheiro você não vive. Você não pode nascer e falar, vou plantar a bananeira ali para ver de banana aqui no canteiro, porque eu estou afim. Não, você precisa de dinheiro para poder comprar sua comida, você tem leis. Então, o dinheiro é igual a comida para a natureza. Porque o animal, para poder viver, para poder ir contra as intempéries, para poder existir, ele precisa comer. Agora, quando você não tem autoconhecimento e tem uma zebra na tua frente, aquilo ali só é uma oportunidade se você for leão. Mas quem é você? É um leão? Uma garça? Quem é você? Então, quando a gente fala dessa dificuldade que a Miriam colocou muito bem, é porque a gente está preso, a gente está boi de manada. A gente acorda, você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. A gente acorda, liga a televisão, ou a gente não, né? A gente está desconectado de uma vida natural. A gente hoje abre mais pacote do que qualquer outra coisa, entendeu? Hoje a tecnologia proporciona discussão de certos assuntos que, se você tirar a tecnologia, o indivíduo é obrigado a olhar para dentro. Entendeu? Ele não pode resolver o problema dele com a tecnologia, ele vai ter que resolver pensando. Então, hoje a gente vive numa constituição de manada, e eu acho que é isso que Jesus fez na época dele. Porque se Jesus não fosse uma pessoa inteligente, ele ia ter entrado para a manada, ele ia ter achado que realmente ser iluminado era estar na igreja, realmente ser iluminado era fazer coisas e não ser. Ele não ia ter olhado e falado, não, peraí, cara, e a gente tem que viver como ele. Então, nasceu, começa a questionar. Peraí, cara, quem falou isso? Quem disse isso? Foi o que a Thelma falou. Crescer é difícil, sabe por quê? Porque você tem que pensar. E o ser humano, ele não quer pensar. Ele quer que a gente diga, isso é Dostoiévski, né? Ele quer que a gente diga para ele o que é certo, o que é errado. E ele segue. Só que não é assim, porque existe um condutor. Então, é certo e errado para quem? Como é que funciona essa estrada? E aí vem todo esse trabalho de internalização do pensamento, né? De autoconhecimento, que Joana chama a gente para essa realidade, porque a gente está já em 2021, né? Eu penso assim.
Se a gente lê lá no Livro dos Espíritos, que vai acontecer o negócio da revolução, da transição planetária, já em 1800 eles já estavam falando disso. A gente está em 2021, a gente está atrasado. Eu penso assim, eu falo, pelo amor de Deus, gente. Já era para a gente estar como? Num lugar mais tranquilo, sem gente louca. A gente está aqui como? Então, a gente tem que usar o cérebro, a gente tem que pensar. Só que, se você fica na manada, você não pensa, né? É na máscara, né? Como a gente, usando a terminologia, né? A gente fica na máscara, que é mais confortável. Mais fácil. Não preciso descobrir as questões que estão dentro de mim. Eu ajo de acordo com o que é esperado de mim. Eu tem pessoas para mim que falam assim, mas todo mundo faz, né? Quando eu questiono alguma coisa, não, mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz, mas não quer dizer que isso é bom, que seja positivo. Então, a gente tem que ir um pouco além. O Espiritismo, ele nos incita a refletirmos, ele incita a reflexão. Então, não é porque também a gente está dentro de uma doutrina espírita que a gente vai agir como manada dentro do nosso próprio meio, né? Nós temos que... E é engraçado. Eu sou o que eu quero ser, né? Não, e você está falando uma coisa que é muito verdade, Ana Cristina, porque a persona, que é essa máscara que a gente usa, que ela está totalmente trabalhada na aceitação de fora e não na aceitação de dentro de fora. É lógico que quando você entra para fazer, quando você começa a fazer autoconhecimento, que você entra num processo terapêutico, que você se autoconhece, a tua persona fica mais ajustada com a tua essência. Mas você tem que manter uma persona, né? Eu aqui estou falando com vocês, eu tenho uma persona, mas a minha persona tem conexão com a minha essência. O problema é que quando a gente não tem autoconhecimento, essa persona fica desconectada da essência. Então ela fica conectada com o quê? Com a necessidade de autoaceitação e autoafirmação de fora para dentro. Então, quem alcançou um parâmetrozinho da sociedade acha que tem autoestima, acha que se realizou, acha que tem autoconhecimento, só acha, porque o inconsciente não deixa ninguém ser idiota por muito tempo, né? Ele vem te dar uma rasteira. E aí é a hora em que a pessoa conquista, mas não sabe por que aparece um problema na vida dela em outro lugar, em outra situação, e ela não vai vendo isso, porque ela está achando que é isso que eu falo. Se não acontecer situações na tua vida que parem esse processo de corrida para fora, para você fazer uma imersão dentro, você não vai fazer. E aí não adianta ser espírita, porque também tem... A gente é do meio espírita, a gente tem que falar, gente. Pelo amor de Deus, a gente vive... Em toda religião acontece isso. Quantas pessoas acham que porque elas são médium, elas se realizam? Ou porque elas são palestrantes, elas têm algum tipo de autoconhecimento, algum tipo de qualquer coisa? Porque a persona oferece pra gente aceitação. E se você está no meio religioso, onde você se encaixa, aí eu falo bem, li 3 livros, estou aqui palestrando, mas sou uma anta. Você vai ser enganado por você mesmo. É muito fácil ficar na persona. Então, por isso, a Thelma falou uma coisa, você enfrentar a vida, você aceitar a realidade. Né? Gente, eu preciso me conhecer, eu preciso sair. Se a vida não pode ser vivida, se você não pode ter autoconhecimento, se você não pode experimentar, se a vida é fruto do pecado, como é que você vai fazer essa experiência? Foi o que a Ana Cristina disse, não tem outro jeito a não ser vivendo. E será que a gente pode viver ou será que a gente vai se escondendo atrás dessas máscaras, né? Dessa coisa que nos traz autoaceitação. E aí é um outro caminho. Cristiane, Cristiane, Miri e Thelma, né? A gente está chegando aqui já finalmente do nosso programa. Então, a gente quer pedir para você, Cristiane, deixar uma mensagem para quem nos assiste. Mas tem aqui uma fala do Hamed também, nesse livro Das Dores da Alma, que ele diz: o caminho do equilíbrio que nos leva à autovalorização real é entender que o maior sentido da nossa encarnação é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. É modificarmos nossa maneira de ver a nós mesmos e o universo. Então, deixa para a gente uma mensagem de como percorrer esse caminho. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que... essa é a minha dica, né? Para a gente percorrer esse caminho é... Viva, né? Se coloque nas oportunidades, mas se coloque de olho aberto. Então aprenda, aceita eu brinco que aceita o que dói menos, né? O que eu aceito que dói menos? Você vai oscilar entre 2 opostos sempre. Não
tem jeito, isso é a vida. Jung brinca que esse é o ser humano, né? A gente colocado sempre entre dois opostos, aprendendo como dominar eles. Então, se permita viver, mas vai buscar conhecimento, né? Vai buscar compreender como é que você funciona, vai buscar entender a regra de moral, o que é a vida, o que é relacionamento, o que é amizade, o que é família, o que é trabalho, o que é dinheiro, o que é valor, o que é autoestima. Nomeie as coisas, esteja para você poder estar seguro para fazer essa caminhada, né? E se permita viver e seja sincero com você. Né? Faça análise, não tenha medo de encontrar coisas ruins dentro de você, porque essas coisas elas são ruins a partir do momento que você tem um julgamento. E se a gente está falando de sair da manada, quem disse que isso é ruim? Alguém que não aprendeu a trabalhar. Então não seja essa pessoa, seja pleno, busque a plenitude, não busque a perfeição, busque a perfeição do ser imperfeito que você é, ou seja, de você ser o que você é, que não é igual a ninguém. É por isso que a gente tem essa ideia de imperfeição, né? Porque como a gente é único e autêntico, a gente não vai ser igual a ninguém. Então não crie uma eleição fora de um padrão de perfeição. Ouça a sua vocação interna. Que você seja o seu guia, que isso que a Miriam falou, né, da gente ouvir o nosso Cristo é uma condição interna de conhecimento. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré. Cristo foi a condição que ele chegou. Que nós possamos ter o Cristo como guia, mas esse Cristo que fala interno nosso, que nós possamos lidar com a gente, porque espiritualidade é essa busca interna de quem nós somos, é a individuação. E é por isso que Joana traz tanto isso nesse momento, né, espírita que a gente está, né, da nossa doutrina, né, trazendo isso de uma forma para a gente poder despertar, né, que agora é a vocação do ser. Seja diferente, mas com equilíbrio. Eu acho que esse é o nosso recado aí para o pessoal. Cristiane, muito obrigada. A sua irreverência alegra o nosso programa, é uma forma da gente trazer um pouco de um ar diferente, uma forma diferente da gente falar sobre os temas que nos são caros aqui no programa, e sempre tem essa pegada, às vezes, um pouco mais engraçada, e a gente pode transformar isso em muito autoconhecimento. Então, quero te agradecer imensamente por ter se disponibilizado, estar aqui conosco. Eu que agradeço. Miriam e Thelma também, e o nosso programa vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. A gente espera que você dê o seu like, se você gostou, compartilhe com quem você acha que vai curtir aqui o nosso tema de hoje. E não deixa de fazer o seu comentário, porque é a forma que a gente interage com vocês. Então, Miriam, Thelma, obrigada, Cristiane. Então, uma boa semana a todos e até a próxima.